Oi, aqui é a Vicky. Prazer. Pra quem não me conhece, eu sou artista. Eu faço live toda semana desenhando, trabalho com ilustração, modelos VTuber e ultimamente eu tenho me aventurado a fazer animações. Neste vídeo eu vou mostrar como é que eu fiz essa animação aqui. Ela foi encomendada pela Nidoriko, uma artista incrível que eu admiro muito. Ela tem essa história em quadrinhos chamada Chronos in Ray. Se você se interessar aí pelos rapazes bonitos, gosta de BL, de histórias com bastante drama, lutas e poderes, deixei o link para os trabalhos dela aí na descrição do vídeo. Espero aí poder ajudar quem está querendo começar a trabalhar com animação no Live2D, ou de repente só matar a curiosidade de quem quer saber, né, como que é feito. Então, sem mais delongas, vamos ao processo. Para poder animar no Live2D, a arte ela tem que estar dividida em camadas. A regra básica é, tudo o que se mexe, você separa. Eu não gravei o processo fazendo a arte porque eu decidi fazer o vídeo depois, quando já estava no meio do processo. Mas eu vou explicar como é que eu separei as camadas. Então vou desplugar aqui só para poder visualizar melhor. Tenho aqui uma pasta para cada personagem. Então esse é o Rahel e esse aqui é o Ernest. Na pasta do Rahel, eu tenho separado os olhos. Gosto de separar toda essa parte aqui de cima com a de baixo, com o que tem dentro, que aí eu posso fazer o personagem piscando. Tem aqui essa parte de cima do olho, os cantinhos, a linha de baixo, a pupila, contorno e a pálpebra. Aqui eu tenho as sobrancelhas. Aqui eu tenho a parte da frente do cabelo. Ainda tem essa parte do cabelo dividido em outras partes. Aí vem a parte da cor dos olhos. O brilhinho, a sombra, a íris e a esclera. E aqui separado eu tenho a sombra do cabelo. Ela tá clipada aqui dentro da cabeça. Tenho a boca. Tenho a cabeça. Aí tem uma pasta pro bule de chá. Então, o bule, isso daqui é uma máscara, que mais pra frente eu vou explicar para que ela serve. E tenho o chazinho saindo aqui. Aí aqui eu tenho a mão, o antebraço e o braço. Aqui eu tenho essa parte da blusa. E eu tenho o tronco do Ray. Aí eu tenho o outro braço, né, com a mão, o antebraço e o braço. E aqui eu tenho as duas pernas do Ray. E eu tenho o cabelo também, a parte de trás do cabelo. E aqui, ó, esse contorno mais grosso, eu deixo ele por baixo de todas as camadas, mas ainda assim separado, porque o cabelo, a mão, o bule, eles se mexem separados, então eu mantenho tudo na mesma pasta, o contorno, porém em partes separadas. E aí o Ernest, o outro personagem, a mesma coisa. Eu separei mais ou menos tudo do mesmo jeito, ó. As sobrancelhas, os olhos, o cabelo da frente também está separado em algumas partes. Aí a cor dos olhos, a sombra, o cabelo, a boca e a cabeça. Aí aqui vem as mãos, né?
mãos, os braços, a xícara dele. Tronco, eu não separei as pernas, porque ele não vai se mexer tanto. E aqui por último, o contorno preto mais grosso, tá vendo? Talvez eu tenha separado um pouco demais, no fim eu achei que não precisava tanto, mas na dúvida eu prefiro fazer separado, e aí depois, se não for necessário, é mais fácil juntar as camadas do que separar, né? O Live2D ele só aceita a extensão PSD, que é o arquivo do Photoshop. Caso você não tenha o Photoshop, eu também não tenho, o Clip Studio, o Krita e acredito que outros softwares de arte, todos eles exportam em PSD. Clip Studio, ó, é só você vir aqui, salvar como, e aí você vai ver que aqui, ó, você vai ter a opção do Photoshop Document. Eu já tenho aqui, ó, em PSD. Com a arte pronta, salva em PSD, você pode só pegar o arquivo e arrastar ele para cá e pedir para criar um novo modelo. A primeira coisa que eu faço é clipar essas camadas que estão vazando. Então aqui, ó, tá vendo que o olho do Ernest tá vazando? A gente vai procurar ele aqui. Ou vamos selecionar, né? Ele aparece aqui na lista. Eu quero que esses elementos estejam dentro dessa esclera. Então, vou copiar o ID da esclera. Vou selecionar tudo que eu quero que fique dentro dela. E vou colar aqui, ó. Clipping ID. Tá vendo que ele entrou aqui? Só que esse contorno aqui ainda tá vazando, tá vendo? Isso é porque os personagens da Nidoriko, eles têm essa característica de que o cabelo, né, ele fica meio transparente quando passa por cima do olho. Então, eu fiz com as camadas separadas. Quer dizer, as camadas são separadas, mas eu fiz em pastas diferentes, com o cabelo passando bem aqui no meio. Então, a gente vai pegar aqui também, ó, a íris e a pupila. E vamos colocar dentro da esclera. E vamos fazer o mesmo aqui para o outro olho. Mesma coisa pro Ray. Nossa, tá vendo que aqui tá copy? Esse aqui era da Aristia. Isso aqui eu reaproveitei de uma outra arte, que é basicamente a mesma animação, só que com outro personagem. Então vamos arrumar. Esse tipo de coisa é sempre bom conferir antes de importar o arquivo para dentro do Live2D. Uma coisa ou outra às vezes acaba escapando, é normal, né? Mas na medida do possível a gente tenta deixar tudo certinho antes. Voltando pro Live2D, tá vendo que aqui, essa parte do Bully tá passando por cima da mão do Ray? Eu quero que pareça que ele esteja segurando. Dá pra fazer isso na arte, separando essa parte aqui da mão e colocando essa parte por trás. Mas eu achei mais fácil, muito mais prático, fazer uma máscara. Essa máscara aqui, ela é um pedacinho de arte, feito nessa cor verde vibrante para eu saber que é uma máscara, que eu quero esconder ela. Mas mesmo escondido, e aqui é com a opacidade 0, tá? Não é com a camada desativada. Eu vou fazer o Clipping Mask do mesmo jeito que eu fiz aqui para os olhos. Então, eu vou copiar o ID da máscara e eu vou colar aqui no Bully. Mas tá vendo que ficou ao contrário? Então a gente só vem aqui, ó, e manda reverter a máscara. E aí dá certo. Mesma coisa eu vou fazer aqui para a xícara. Então vamos selecionar aqui, ó. Eu já até selecionei a máscara, na verdade. É a mesma coisa. É um pedacinho de arte verde, que eu vou deixar com a opacidade 0. E eu vou usar ela para clipar essa parte da xícara. Do mesmo jeito, eu vou reverter.
Agora aqui, ó, tá vendo esse pedaço aqui? Ele é o fundo da xícara. Então, quando o Ernest for beber o chá, ele vai virar a xícara e vai aparecer o fundo dela. E aí, eu também vou clipar ele dentro dessa parte aqui da xícara, que é a parte da frente. Eu vou dar clipar aqui. E aí, a animação, ela vai fazer isso aqui. Ixi, mas tá vendo que aqui ela tá passando por cima da linha do desenho? Não é o que eu quero que aconteça, eu quero que ela esteja separada. E eu vou ter que fazer isso na arte de novo. Esse processo de ficar indo e voltando, eu acabo fazendo muito isso porque eu ainda tô aprendendo. Então tem muita coisa que eu acho que tá ok na arte, aí quando eu chego no Live 2D, falar, nossa, devia estar separado. Aí não tem jeito, tem que ir lá e refazer. E aprender é isso, né, gente? A frustração, ela faz parte do processo. Eu digo isso porque teve vários momentos que eu me senti frustrada por não conseguir fazer as coisas do jeito que eu queria fazer. Então eu tive que dar alguns passos para trás, procurar tutorial, de repente testar algumas ideias diferentes para depois seguir em frente. Então, se você está aprendendo agora, respira fundo, faz aí do seu jeitinho, pratica, procura ver como outros artistas resolveram o que você está tentando resolver, que uma hora vai dar certo. Aí agora, com o arquivo arrumado, a gente vai puxar ele de novo aqui pro Live 2D. Só que a gente não vai criar um modelo novo, a gente vai substituir esse modelo que está aqui, essa arte. Ó, Replace. Aí tá vendo que aqui, ó, ele separou. Quando você substitui a arte no Live 2D, ele substitui todas as camadas que estão com o mesmo nome. E as camadas novas, que são as que eu criei agora, a linha e essa parte dourada, que não tinha antes, ela fica separada aqui em cima de tudo nessa lista aqui de pastas. Então, vamos arrastar ela para dentro da pasta da xícara. Agora, ó, com a linha separada, a animação vai ficar do jeito que eu queria. Com tudo devidamente clipado, vamos começar a trabalhar nos parâmetros. Um parâmetro, ele equivale a um movimento. Então, pensando nessa animação aqui, onde o Ray vai servir o chá e depois o Ernest vai beber esse chá, esticar o braço é um parâmetro. Inclinar o bule é outro parâmetro. Servir o chá, derramar ele na caneca é outro parâmetro. Assim como também o Ernest levantar a caneca é um parâmetro, depois beber o chá, outro parâmetro. Esse é o processo de rigging. O rigging, ele ainda não é a animação final. O que a gente vai fazer aqui agora é preparar a arte para depois fazer a animação. O Live 2D, por padrão, ele já te entrega uma lista de parâmetros já pré-configuradas para trabalhar em modelo VTuber. Como a gente não está fazendo um modelo VTuber, a gente vai apagar tudo e vai criar do zero os nossos próprios parâmetros. Mas antes, a gente tem que definir uma hierarquia de movimentos. Então, vamos começar aqui pelo que é mais óbvio, que é separar o que é do Ray e o que é do Ernest. Você pode selecionar todas as camadas fazendo uma área de seleção. E aí eu movo um pouquinho assim pro lado para ver se eu realmente selecionei tudo que eu queria. No caso aqui faltou o chá, então eu dou Ctrl Z, seleciona o chazinho. E vamos criar um Warp Deformer. Eu quero que esse Warp Deformer ele fique dentro da pasta do Rayhel, que é o principal. E vamos colocar o nome só de Rayhel mesmo. Aí tá vendo que aqui do lado apareceu nessa lista tipo uma pasta onde ele mostra tudo que pertence ao Ray? Essa lista aqui, ela vai te mostrar especificamente essa hierarquia que eu tô falando. Então, aqui dentro do Rayhel, que é a parte maior, vai conter as outras partes, que é a cabeça, o braço, as pernas e tal. E aí tudo que não está dentro do Rayhel, no caso, vai pertencer, obviamente, ao Ernest. Então a gente pode selecionar tudo e criar o Warp Deformer do Ernest.
Aí a gente tem, ó, os dois já separadinhos. Agora, com as partes maiores separadas, a gente pode começar a criar subdivisões. Então, vamos pegar todas as camadas da cabeça. Tudo que pertence à cabeça a gente vai selecionar. Então, a gente tem essa parte da frente, né? Temos o cabelo aqui atrás. O contorno, que está atrás de tudo também. Vamos ver se a gente selecionou. Tá tudo selecionado. Então, vamos criar aqui a cabeça. A gente quer que ele fica dentro. Vamos colocar aqui na pasta raiz do Rahel. Aí tá vendo que aqui, ó, dentro da pasta do Rahel, a gente tem a cabeça. Aí agora vai ficar até mais fácil, sobrou menos camadas. Vamos separar as pernas. A gente pegou os contornos. Ó, as duas pernas do Rahel. Vou colocar aqui. Legs. Vamos colocar aqui. Torso. Esse é o torso, que é o tronco. E agora vamos separar os braços. Faltou um colar aqui no torso. Faz parte aqui. Agora sim. Vamos separar o braço direito do braço esquerdo. Então, tudo que é R aqui, vamos selecionar. Faltou a mão. Esse é o braço direito. E o restante é o braço esquerdo, que contém o bule de chá. Agora a gente pode criar o nosso primeiro parâmetro. É bom que você já tenha em mente, que você já tenha planejado a sua animação e saiba, né, quais são os movimentos que você vai querer fazer. Eu costumo pensar do movimento maior para os menorzinhos, para os detalhes. Então, o primeiro movimento ali que eu acho que o Ray vai fazer para servir o chá é se inclinar para frente. Então, vamos criar aqui um parâmetro. Menos 30, 30 já tá bom. Vamos colocar aqui, Ray inclinar. Para ele inclinar o corpo para frente, ele vai usar toda a parte de cima do corpo, da cintura para cima. Então vamos selecionar aqui, ó, a cabeça, o braço, o torso e o outro braço. E aí a gente vai criar um outro deformador, que é esse de rotação. Vamos criar aqui. E vamos colocar, segurando o Ctrl, a gente vai mover ele até aqui a cintura dele. E a gente vai testar se tá tudo certinho. No caso, eu acho que eu posso até empurrar ele um pouquinho para cima. E aí você vai ajeitando e testando para ver se é o que você quer. E vamos criar os pontos aqui dentro do nosso parâmetro. Tá vendo esses botõezinhos aqui em cima? Que tem 2 pontinhos verdes e o que tem 3 pontinhos? Esse de 2, ele vai criar pontos nas extremidades. E o de 3, ele vai criar também nas extremidades, mas vai criar um aqui no meio. O que a gente quer é criar esses 3 pontos. Quando a gente mover para cá, a gente vai criar esse movimento aqui. Assim como a gente pode criar um dele inclinando um pouquinho para trás. Agora, vamos fazer ele esticando o braço. Vamos criar aqui mais um parâmetro. Aqui, como é um movimento com uma direção só, ele não vai para os lados igual a inclinação, a gente vai colocar o número mínimo 0 e o máximo 30. Então, de 0 a 30. Vamos separar o braço da mão, do antebraço e o bule.
Vamos então servir o chá. Selecionamos aqui o bule, as duas mãos que estão aqui conectadas ao bule. Vamos criar os 2 pontos. O 0 é onde ele está agora. O 30 é onde ele vai estar quando servir o chá. A gente pode pôr mais ou menos aqui, virar um pouquinho até. A gente pode inclinar ele, né? Ó, ele ficou muito para baixo, então só esticar o braço um pouco para frente já dá. E aqui tá bom. Agora a gente vai ajeitar os braços. Então a gente seleciona ele. Aí a gente seleciona um por um aqui. Vamos criar também os pontos. E vamos trazer ele até aqui. A gente pode girar ele um pouquinho. E encaixar aqui. Essa parte de cima aqui também. Não esquece de criar os pontos aqui. Para esse movimento aqui encaixar direitinho, a gente vai ter que distorcer um pouco a arte, dar uma esticada nela. E é para isso que serve os deformadores que a gente criou. Esses pontos e essas linhas verdes aqui, se você puxar, né, tirar ele do lugar, ele vai distorcer, tá vendo? Só que ele tá um pouco estranho. Para isso, é bom a gente criar um mesh. O que é o mesh? O mesh é essa estrutura aqui cheia de pontos. Quando você puxa essas linhas, esses pontos do deformador, ele vai puxar cada pontinho criado aqui dentro desse mesh, dessa arte. Você pode criar o mesh manualmente, vindo aqui nesse botão. Aqui ele meio que já tem um mesh, né, de 4 pontos. Você pode selecionar, apagar e criar pontinho por pontinho. Só que criar o mesh manualmente, ponto por ponto, dá muito trabalho. Então eu acho mais fácil criar aqui no automático. Aí você pode escolher entre o Standard, que ele dá uma média de pontos, né, um número médio de pontos. Pode ser pouco, menos pontos, e pode ser muitos pontos. Pra gente, acho que o padrão tá ótimo. E aí você cria o mesh de todas as artes que você vai modificar. Você pode até selecionar vários ao mesmo tempo, ó, e pedir para gerar automaticamente. Agora sim, a gente vai ajeitar puxando esses pontos aqui do Warp Deformer. Existe mais um nível de detalhes que você pode mexer. Aqui nesse painel, tá vendo que tem Warp Division, que são as divisões que tem aqui, né, horizontais e verticais. Você pode aumentar ou diminuir. Eu tento deixar quadradinho. Eu acho que ele fica mais uniforme. A gente pode também modificar o número de linhas que tem nesses pontos verdes. Tá vendo o Bezier Division? Então, para peças que são maiores, são mais largas, isso aqui ajuda bastante. No caso aqui, a gente pode deixar com 2 pontos na vertical ou com 1. Uma outra coisa aqui que a gente pode mexer é nesse Bezier Type. Então, tá vendo que tá Retain Control Structure? Esse modo aqui, ele vai manter a peça mais rígida possível. Tá vendo que as linhas elas ficam retas quando você puxa? Você pode modificar para ficar mais suave, mais arredondado. Então tem os níveis, tem o 1, 2 e o 3. Esse é o 2, 3, ele vai ficar um pouquinho mais suave ainda. E tem esse Smooth All. Vai deixar tudo assim, bem soft, bem arredondadinho. Aí a gente vê, né, qual que é melhor. Uma outra ferramenta que você pode usar é esse pincel aqui. O Deform Brush Tool. O que ele vai fazer? Ele vai empurrar ou puxar os pontos, né, que ele conseguir pegar aqui. Então se você pegar aqui no meio, ó, ele vai puxar vários, mas você pode pegar aqui nas pontinhas.
Para você aumentar ou diminuir o tamanho dele, é só você segurar a letra B e empurrar ele para cima ou para baixo aqui na tela. Agora eu vou dar uma acelerada aqui no processo e a gente se vê daqui a pouco. Eu abri esse arquivo aqui que já tá pronto, com a animação similar, igual, né, na verdade, só muda o personagem e o tipo da xícara, para poder mostrar os parâmetros já feitos. Então aqui a gente tem ela se inclinando, igual a gente fez pro Ray, tem ela esticando o braço para servir o café, e aqui o café derramando, eu fiz ele com uma máscara. Então se eu clicar aqui, ó, pegar a máscara, se eu colocar a opacidade 100%, vocês vão ver que é um pedaço de arte verde igual as outras máscaras. Essa arte aqui do café, no caso, ela nem sai do lugar. É só a máscara que se mexe. Tenho aqui parâmetro para abrir e fechar os olhos, para o personagem poder piscar, não ficar sempre com o olho aberto, né, durante a animação. E o cabelo se mexendo para dar uma vida, né? Aqui do lado do Ernest, tem ele se inclinando também um pouquinho para frente e para trás, é bem sutil. Tem ele levantando a xícara para poder pegar o café, levando até a boca para poder beber, né? E depois voltando a xícara pro lugar, pro pires. Quando ele põe a xícara aqui na boca, eu criei um parâmetro para ele também girar a cabeça. Então, quando ele toma o café, ele inclina a cabeça para trás. E tem também a xícara girando. Por isso que tem a questão do fundo aqui da arte. E aqui, ó, quando ele tá recebendo aqui o café, tem essa animaçãozinha da xícara se enchendo. Aí tem também os olhos, né? Os olhos piscando e o cabelinho se mexendo. Esse Ernest aqui, ele é praticamente igual ao outro Ernest, só muda a xícara. Então eu não preciso refazer todos os parâmetros que eu já fiz aqui. Eu posso só copiar ele, e aí eu posso abrir todas as camadas, selecionar tudo e copiar. Dá um Ctrl C. Aí aqui eu venho e colo, Ctrl V. E ele vai colar o Ernest aqui com todos os Warp Deformers que eu já tinha criado no outro arquivo e com todos os parâmetros também. A única coisa que a gente vai ter que mudar, que aí realmente, né, é diferente, não tem como substituir, pelo menos não que eu saiba, é a xícara. Porque a xícara é um formato diferente, o braço também muda um pouquinho, né, a posição dele e tal, mas pelo menos metade dos parâmetros já tá feita, já tá pronta. Então aqui, ó, pra gente não confundir, vamos fechar as pastas. Esse Ernest daqui de cima foi o que a gente acabou de colar. O que eu vou fazer é tirar esses braços daqui e colocar os outros braços no lugar. Então vamos abrir aqui a pastinha do braço direito, Arm R. Vamos selecionar eles e cortar. Mas mantenha a pasta. Vamos fazer o mesmo para o outro. Corta ele também. Aqui tem um dedo, tá vendo? Que estava fora da pasta. E tem a xícara. Vamos também tirar a xícara. Tá vendo que sobrou o contorno preto aqui? Vamos tirar também os relacionados. Então a xícara, a mão... A outra mão, né? Braço. Vamos cortar. Agora, vamos substituir. Vamos pegar o que está dentro do braço direito aqui. E a gente pode arrastar até aqui em cima, dentro da pasta do braço daqui de cima. Mesmo para o outro.
A gente pode também, quando tem uma lista muito comprida e, né, para não ficar arrastando por muito tempo por essa lista, a gente pode vir aqui no Part, tá vendo? Part são as pastas. Ele tá no ARM, a gente seleciona a pasta que a gente quer que ele vá. A gente seleciona o outro ARM L daqui, que é o braço esquerdo. Agora falta a xícara. Vamos pegar então as partes da xícara que estão aqui nessa pasta. Vamos colocar na pasta de cima. Pronto. Faltou só o outline, né? Vamos pegar aqui o outline. Vamos selecionar aqui a xícara. Vamos manter nessa mesma ordem. Acima do torso, eu ponho aqui acima. E o que está abaixo do torso, a gente leva lá para cima, mas aqui nessa parte. Vamos desabilitar a visualização desse aqui, ó. Agora ele tá tudo certinho. Um negócio estranho aqui, a xícara tá passando por trás da blusa. Eu quero que ela fique na frente. Então aqui, ó, nessa lista, eu posso só arrastar ele para cima. Aí já resolve. Esse deformer aqui de rotação, ele serve só para copiar e colar no mesmo lugar. Então a gente pode cortar ele. A gente arrumou o lado de cada arte. Agora falta arrumar os Warp Deformers. Lembra da hierarquia que eu tinha falado? Se você for ver, ó, o braço que a gente acabou de colocar aqui nessa pasta, tá certinho nessa pasta. Mas desse lado aqui, tá dentro do Warp errado. Então a gente vai criar um Warp Deformer para cada parte e depois vai colocar dentro da hierarquia correta. Vamos pegar os warps que a gente criou aqui e vamos colocar dentro desse outro Ernest aqui, o Ernest lá de cima. Agora, quando a gente mexe no parâmetro da inclinação, tá vendo que ele mexe o braço junto com o tronco? Significa que ele está dentro do warp correto. Agora a gente pode deletar essa pasta aqui. E colocar o Rahel na frente. Com os parâmetros feitos, a gente pode finalmente começar a fazer a animação. Então, vamos vir aqui em File, New, Animation. Aí a gente seleciona essa primeira opção aqui. Vamos puxar esse arquivo aqui, que é o que a gente estava trabalhando. É bom a gente arrumar o tamanho da tela e a posição que ele vai ficar. Então, a gente pode clicar aqui em Scene 1. Vamos arrumar o tamanho. Eu estou trabalhando 1000 por 1000. Vamos expandir aqui essa lista. Os parâmetros que a gente fez, está tudo aqui. Eu quero que a arte fique centralizada. Então, se o Canva tem 1000 por 1000, eu vou colocar aqui 500 na horizontal e 500 na vertical. Agora a gente tem que arrumar a escala. Na outra animação, eu tinha usado a escala de 36. Então eu vou fazer o mesmo para esse, para ficar do mesmo jeitinho. Toda vez que a gente mexer num parâmetro, ele vai criar um ponto aqui, tá vendo? Ele criou um ponto aqui no meio, que é onde a gente quer que ele comece. E aí lá pra frente, a gente quer que ele se incline e sirva o chá pro Ernest. Então a gente volta aqui pro começo, né?
cria o ponto inicial aqui e estica o braço para poder servir o Ernest. Nesse mesmo tempo, o Ernest ele vai levantar a xícara, mas o ponto inicial é esse aqui. Então aqui ele levanta a mão para receber o chá. E aí quando ele chega aqui, ó, mais ou menos por aqui, o chá já pode começar a descer. Cria o ponto inicial aqui do chá. Mantém ele aqui ainda. Aí segura um pouquinho ele. Você pode selecionar os pontos, arrastar, pode ir ajeitando. Tá vendo que ele foi lá atrás, passou, né? Sumiu. É porque ele tá com a animação até aqui, ó. Então a gente vai arrastar ele pra cá. Já estamos aí na reta final desse projeto. Então eu vou continuar trabalhando aqui. E a gente se vê no finalzinho para as últimas dicas. Terminei de colocar todos os pontos aqui. Uma coisa importante para levar em consideração é que como essa animação aqui ela roda em loop, o último quadro que você põe aqui tem que ser igual o primeiro quadro que está aqui. Então, por exemplo, se o Ray ele inclina para frente, depois ele vai para trás, esse ponto aqui onde ele para tem que ser o mesmo ponto de onde ele começa. E é assim para todos os movimentos. Se enquanto você estiver trabalhando aqui você perceber que algum parâmetro precisa de um ajuste, você pode voltar para o arquivo do rigging, ajustar o que você precisa ajustar, de repente até criar parâmetros novos, né, adicionar detalhes, que depois ele vai atualizar aqui e você pode continuar trabalhando na animação. Eu costumo começar com os parâmetros principais, os movimentos maiores, aí eu monto a animação base, aí depois eu crio outros parâmetros, e aí eu volto para a animação, e vou intercalando, que assim eu acho que o trabalho fica mais interessante, fica menos monótono. Bom, com tudo pronto, a gente pode exportar. Então a gente vai aqui em File, Export, e aí a gente pode exportar como um GIF ou como um vídeo. Aqui no caso vai ser como GIF. Eu vou exportar nesse tamanho primeiro, depois eu vou exportar um menor. Aqui no frame rate tem uma notinha aqui dizendo que se você exportar com um valor menor que 16, pode não ser muito bom. Então, exporta 16, vê se fica bom, se não ficar, aumenta o número. E aí você vai testando para ver qual que fica melhor. No Output Range eu deixo esse Work Area, que ele vai exportar tudo que está dentro desse quadrado que a gente já tinha definido no começo. High Quality, Loop, fundo transparente, sim. Esse Error Diffusion aqui, eu não sei muito bem explicar o que ele significa. Eu testo, eu vejo se fica bom com ele marcado ou desmarcado. Vou deixar ele desmarcado e dar um OK. Aí vamos salvar ele aqui. Tá aqui o nosso arquivo, né? Vamos abrir para ver se tá bom. Que emoção, né? Ver que o trabalho tá feito e tá tudo certinho. É isso, espero ter contribuído aí para sua jornada como artista. Se ficou alguma dúvida, pergunta aí nos comentários, eu vou ler e vou responder todos. Se quiser também me dar um feedback, como essa foi a primeira vez que eu gravei o meu processo tentando explicar, né, tudo que eu sei, é mais difícil do que parece. Muito obrigada por acompanhar o meu trabalho e a gente se vê no próximo vídeo.